Nós fizemos em duas partes, pela necessidade do tamanho do vídeo para ficar mais didático. Essa é a continuação da nossa aula, Conhecendo Deus. Nós vamos ter que conhecer Deus de uma forma mais abrangente. Nós tivemos, na primeira parte, nós vimos que nós não colocamos sobre o discipulado, sobre a necessidade de nós discipularmos uma pessoa, de continuarmos com ela, de nós sermos responsáveis por ela. E isso veio ao meu coração da seguinte forma: esse material é muito rico, ele não pode ser perdido em nada, vocês vão ter que aproveitar tudo o que for possível para poder engrandecer a igreja, mas principalmente a vida de vocês, porque nós somos igreja. Se nós estivermos impactando pessoas, essa igreja, com certeza a igreja de Jesus Cristo está crescendo. E essa é a nossa principal função, servir a Deus vivo. Ele diz assim, quando diz que é conhecendo Deus, Jesus e o Espírito Santo, nós temos que passar por experiências com a Trindade. Nós não podemos só saber a história de Jesus, saber como ele nasceu, como foi toda a sua vida pregressa aqui na Terra, porque até nós sabemos que um ministério de 3 anos não foi dito o dia a dia dele, ele não fez um diário. Simplesmente são assuntos principais, especialmente de cumprimento bíblico. É essa a segurança que Deus nos dá. Nenhuma de suas promessas são jogadas fora. E quando a gente vê no discipulado, ele diz assim, tem agora um momento de oração a Deus. Eu gostaria que vocês ficassem no seguinte hábito, todas as lições da escola dominical, da escola bíblica, que nós costumamos chamar só escola dominical, todas essas lições, elas precisam estar primeiro orando, pedindo a Deus, Senhor, que eu absorva, me dá sabedoria, fala comigo através dessa palavra. Nós somos apenas usados. Tudo que eu estou dizendo, talvez na hora eu já aconteceu, e muitas vezes aconteceu, eu dizendo, eu não sei por que eu disse aquilo, mas é porque Deus nos ama tanto que uma pessoa precisava daquela palavra. E outras, eu me admiro que eu disse, no lugar de eu falar para pessoas, eu falei para mim, porque Deus manda recado para a pessoa que está sendo usada também. Ele se manifesta no seu poder continuadamente. E ele diz, faça uma reflexão por alguns minutos e descubra em quais áreas da sua vida Deus precisa ser soberano. Isso é muito forte. Eu não consegui nem fazer só um resumozinho do que foi colocado. Eu achei melhor citar para vocês como é que é Deus soberano na minha vida. Para ele ser soberano, eu tenho que dar espaço. Ele diz assim, Senhor, mostra para mim que área eu preciso melhorar. Aonde é que eu preciso melhorar? Eu vi acontecer uma coisa numa casa que é apoio e tem muitos pacientes nossos, que um senhor com CA estava em situação de rua, depois a gente viu o motivo, era comportamento, ele estava em situação de rua, aí a pessoa diz, poxa, está com câncer, fazendo químio, está desamparado. Nós temos muito dó, nós temos muito cuidado de pessoas vítimas. E isso afeta o nosso coração. E ele foi para lá e melhorou, foi melhorando, porque foi melhor alimentado, estava magrinho. Mas uma coisa que em pouco tempo ele fez, ele conquistou todo mundo, muito educado, muito solícito, muito disponível, mesmo quando estava trabalhando, estava andando com uma certa dificuldade, só de fraqueza, ele se levantava e puxava a cadeira e ajudava um cadeirante para empurrar. Mas o que ele estava querendo era criar vínculos. E ao criar vínculos, ele descobriu as falhas, o ponto fraco de cada um e trabalhar em cima disso. Eu fiquei impressionada. Eu já tinha conhecido pessoas, e nós temos pacientes altamente manipuladores, mas eu não tinha conhecido pessoas que viessem para um grupo de pessoas ainda fragilizadas, longe de sua família, ou por opção,
ou por não opção, e ele descobrir a falha de cada um, o ponto fraco de cada um e trabalhar em cima disso. Foi necessário tirá-lo de lá, porque não tinha condições, tinha que pensar nos outros 19. Será que nós não temos que ter esse cuidado? Eu dizer, Senhor, eu quero me autoavaliar para descobrir onde é a minha fragilidade, para que tu reines nessa fragilidade, para que tu domines essa fragilidade, para que eu seja um ser aonde possa realmente dizer, sou teu servo e tu és o meu Senhor. E pense pelo menos em 3 pessoas que ainda não são crentes, não são cristãs, e fale a elas sobre o grande amor de Deus. Então, o que está pedindo não é que só você venha só comer, se alimentar, mas que você comece a alimentar o outro. Se você não tiver condições ainda de fazer isso, está na hora de começar a orar por elas e pedir a Deus, me capacita mais, porque o pouco que eu sei pode ser o muito para aquela pessoa. Pense em 3 pessoas. Eu achei tão incrível, mas tão importante, que eu pensei assim, nós temos que fazer alguma coisa, porque esse discipulado, ele não poderia passar em vão. Esse trecho desse texto aqui é tremendo. Aí ele diz, pare e pense sobre a sua vida na semana que passou. Descubra em que momento você praticou a retidão, em que momento você praticou a justiça, o amor e a verdade. Tome a decisão de demonstrar esses aspectos divinos em você na semana seguinte. E que Deus nos ajude, porque essas características do caráter de Deus precisam estar em nós. Aí a gente vai ver aqui o que é a retidão, a justiça, o amor e a verdade. Se faz necessário que continuemos, mas é que continuemos buscando a cada dia. Lembra quando eu disse que a minha irmã, na época, uma irmãzinha, de seus 10 ou era 12 anos, e ela questionando comigo se era necessário continuar todo o tempo boazinha? Pois é porque as pessoas acham que nós nos acostumamos a sermos mais cristãos dentro do templo do que no nosso dia a dia. E nós temos que dar continuidade à adoração, porque o orar sem cessar se faz necessário, mas todo o tempo. E ele só é recebido como oração sem cessar quando nós estamos bem perto do coração de Deus, do caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele tem retidão, ele tem verdade, ele tem amor, ele tem justiça. E isso é vital para a nossa vida espiritual. Assuma um compromisso com Deus de sempre procurar conhecê-lo melhor, através da sua palavra, em oração e em uma vida dedicada ao serviço do Senhor. Senhor, mas eu tenho tanta ocupação, eu tenho tanta dificuldade de fazer a tua obra. Deus descobre, no momento onde eu fiquei mais voltada, no período da pandemia, mais voltada para o hospital, que eu fiquei muito tempo lá, eu nunca evangelizei tanto, com tanta intensidade. Porque a primeira coisa que o Covid veio como uma maldição para a humanidade, a primeira coisa, você tinha que ficar só. E você tem medo de estar só. Sabe por quê? Nem todo mundo se tem uma boa relação consigo mesmo. Aí a gente para. Se eu não tiver uma boa relação comigo, a primeira coisa que vai acontecer comigo, sabe o que é? Eu deixar de cumprir dos principais mandamentos. Amar ao próximo como a ti mesmo. E isso daí é importante para nós conhecermos Deus. É dizer, Senhor, eu quero ser o mais próximo do teu caráter. Se eu estou próximo ao teu caráter, se eu estou me aprimorando para que tu esteja em mim continuadamente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é essa continuidade. É dentro do seu local.
Não precisa? Da mesma maneira como nós temos 2 livros na Bíblia, que em nenhum momento nesse livro é escrito a palavra Deus ou Jeová, qualquer que seja o nome, eles são preciosos, eles são importantes para a nossa vida espiritual. Mas aí havia a manifestação de Deus sem a palavra. Eu posso muito bem tomar atitudes, ter ações que falam de Deus, que as pessoas sentem Deus, mas que eu não falo no nome de Deus. Eu tenho, hoje ele é pastor, mas ele era um jovem fazendo uma faculdade e o pai ia buscá-lo na Unipol. O carro era bom, carro muito bom, só que na hora ele saiu, né, ele estava estagiando, o estágio foi para lá e ele ia buscar 10 e pouco, ele telefonou. Meu filho, eu não vou poder te buscar porque eu não sei, o carro morreu. Eu falei, pai, eu vou de ônibus. Ele disse, não, mas é muito contramão, pega um táxi. Ele disse, não vou, eu vou de ônibus, pai, não se preocupe, fique tranquilo. E ele é muito tranquilo. E minha irmã ficou bem agitada, achando que não deveria, que tinha que arranjar outra pessoa para ir buscar o menino. Ele disse, não, eu vou. Quando ele foi para a parada do ônibus e bem tranquilo ficou em oração, que ele gostava, ele já tinha esse hábito, né? Ficou em oração e um rapaz sentou perto dele e terminou, desculpa aí, me diz uma coisa, você, você é evangélico? Aí ele disse, sou. Por quê? Ele disse, não, é porque eu sinto você diferente. E hoje eu tive um problema no carro e tive que vir de táxi e quero voltar de ônibus porque saiu meio caro. E eu olhando, coincidentemente você está aqui. Ele disse, é. Aí ele sentiu de Deus que o problema no carro do pai foi providência divina, que Deus amava aquele rapaz. E ele tinha muitas condições, é tanto que o rapaz não ia para tão distante. Só que ele já ia para pegar um táxi quando viu esse meu sobrinho resolveu tentar o ônibus. Porque ele disse que incomodava aquela luz que ele passava e ele disse que sentia um quebrantamento. Eu senti uma coisa no coração, uma vontade de chorar. Era a presença de Deus. E você sabe qual era uma das orações dele? Ele disse, Senhor, eu sou um pouco calado, eu sou um pouco reservado, mas eu sei que tu vais usar o meu temperamento. Me ajuda para que as pessoas te vejam através de mim. Me ajuda para que, sem eu falar, era essa uma das orações dele. Eu não preciso deixar de ser uma pessoa reservada. Eu não preciso passar a ser tagarela. Eu só preciso dizer, Senhor, que o teu temperamento, o teu caráter esteja simplesmente cuidando do meu caráter. Aí essa é a grande diferença. Nós devemos tentar, nós devemos agir dessa forma, nós devemos dizer que tudo o que, olha, nos exercícios de fixação, o exercício de fixação não é só para dizer assim, deixa eu ver se a pessoa leu, deixa eu ver se a pessoa entendeu, deixa eu ver se cada irmão, se cada membro dessa escola bíblica está realmente assistindo. É bem mais do que isso. Não é só conhecimento, é mudança de vida. A proposta é mudança de vida. É aprimoramento para quem já tem mudança de vida e quem já tem essa proposta de mudança de vida. É dizer, Senhor, a partir daqui não dá para eu ser do jeito que eu estou hoje. Isso eu estou dizendo para mim, antes de dizer para você. É um aprimoramento diário, é uma busca de lidar com Deus de forma sublime, que a preciosidade do caráter de Deus esteja na minha e na tua vida. E vai fazer toda essa diferença. Isso é um remover e é um transbordar que atinge as outras pessoas. Se eu estou transbordando espiritualidade, as outras pessoas recebem. Que eu seja um vaso transbordante de bênçãos. Que você seja um vaso transbordante de bênçãos. Você quer conhecer Deus? Tem receita.
abra o seu coração, entenda o seu caráter através da palavra, estude a sua palavra. Naquilo que você não entender, você pede a Deus para ajudar. Eu tenho um tio que ele foi o presidente nacional da Igreja de Cristo no Brasil, mas ele começou porque eles tinham um hábito, papai contava que meu avô contratava um professor e quando o professor era muito rígido, eles se juntavam e batiam no professor e o professor ia embora. E meu avô começou a ter dificuldade de contratar professores, oferecia mais, mas era preciso ter coragem, porque eram muitos homens e eram homens conhecidos valente e meu avô era considerado como uma pessoa poderosa, né, em termos financeiros na época. E ele era muito religioso, a segunda esposa dele, porque a primeira ele foi viúvo, que os pais, era a mãe do meu pai, né? E eram os três mais novos dessa família. A madrasta era rígida, meu avô também, mas eles tinham que passar, ajudar na missa, tudo aquilo. Quando o padre não pôde ir, meu avô mandou contratar o pastor, disse, agora eu quero que venha fazer uma missa esse pastor. E eles, quando foi para fazer, até hoje eu digo, foi muito corajoso aquele evangelista. Tadinho, deve ter ido com muito medo, mas deve ter entrado em jejum e oração e foi. E qual foi a bênção? Ali Deus já estava permitindo. Todos aqueles problemas Deus estava permitindo, sabe por quê? Porque foi criado igrejas em todo o Brasil através deles. Porque na hora que ele foi pedir o que é que eu preciso, sim, é assim, tudo que o senhor fizer, nós vamos fazer. Como era da Assembleia de Deus, quando ia orar, se ajoelhava. E tinha um fazendeiro lá, todo no linho branco, e meu avô disse, se ajoelha que esse outro tipo de padre está mandando. Ele disse, não, eu não vou, porque eu não vou sujar minha roupa. Ele disse, você vai que em casa de cabra, macho, você obedece às leis. E a lei aqui é obedecer àquele outro. Aquele é que está na frente, eu só estou cuidando. Então, com todas essas coisas, várias pessoas aceitaram a Jesus, esse homem foi usado, e eles aceitaram. Então, com todo esse trabalho, ele tinha dificuldade de entender a palavra. E ele aprendeu a ler a Bíblia de joelhos, chorando. E era de um conhecimento profundo. Quando eu vejo o pastor Isaú citando a Bíblia de uma forma tão fantástica, eu me lembro bem dele, porque ele dizia, abra aí em 1 Reis 3:6. E a pessoa, quando começava a ler, ele disse, não, aí é 2 Reis, eu quero 3:6. E na hora que começava, uma pessoa levantava e ia ler, ele dizia, é isso daí. Se não, a pessoa errava, ele dizia, não, esse daí você está em Samuel, eu estou pedindo, entendeu? Era um conhecimento que ele aprendeu com o Espírito Santo. Foi na misericórdia divina. E você? Com todos esses recursos, nós somos capazes. Não é questão de tempo, é questão de prioridade. Não é questão de não querer, é questão de se entregar e se oferecer como oferta ao nosso Deus vivo. Que Deus nos abençoe grandemente, que nós possamos orar e bendizer ao Senhor, que nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto a te obedecer todo o tempo, a qualquer hora. Em nome de Jesus, amém. Sejamos pessoas movidas pelo Espírito Santo de Deus. Amém?